Bem-vindos a mais um Junglecast, diretamente aqui da Boca em Café, na Galeria Cristal, integrado ao Manauara Shopping, aqui em Manaus, Amazonas, apoiado pela Centro do Alumínio, Parque 10 também. E estamos aqui com um convidado muito especial, um grande amigo meu, e por incrível que pareça, a gente se conheceu num podcast, quando ele tinha um projeto de um podcast dele, e agora está invertido aqui os lugares, aqui com Guilherme Manzotti. Bem-vindo, Guilherme, obrigado por ter aceitado o convite. Não, obrigado você, obrigado a toda a produção que está aqui. E pelo incrível que pareça, a gente se conheceu em um podcast e eu nunca estive nessa outra posição. Então, sempre estive como host e nunca estive como convidado. Então, agradeço pelo convite, acredito que hoje vai ser sensacional esse podcast e o conteúdo que a gente vai trazer aqui também. Ah, que legal. Então, conta um pouquinho pra gente, já que a gente já entrou nessa questão de podcast, como que é a história do Guilherme, né? Hoje, qual a idade que tu tá? Tô com 21. 21, né? O nosso tema de hoje é os desafios de um jovem empreendedor. Então, a gente entender como que é o reflexo da sociedade, o reflexo da tua família, né? O teu próprio reflexo. E quando eu falo sociedade, eu não falo só nos clientes adultos que eu falo assim, mais velhos que você também tenha, como conquistar isso, mas também no teu ciclo social, como que isso impacta. Então acho que isso é muito legal. Mas começa contando a tua história, como que é tua estrutura familiar, conta um pouquinho do porquê que você veio para esse lado empreendedor. Show. Cara, eu acho que é legal começar pelo propósito, né, que eu tenho e que eu trouxe para minha vida e para tudo que eu faço, que é transformar sonhos em realidade, né? E eu explico o porquê disso. Quando eu era menor, né, mais novo no caso, quando eu era mais jovem, a minha família ela nunca foi uma família que teve muito dinheiro, né? Eu estudei em algumas das melhores escolas, mas pelo incrível que pareça, eu estudei num formato em que o meu pai não pagava a escola. Então é interessante falar sobre isso, mas ao mesmo tempo foi muito duro para mim estudar nas melhores escolas. O meu pai não pagava, infelizmente, né? Hoje eu consigo já falar sobre isso. Ele acabava devendo muito, então eu tinha que trocar de escola muitas vezes porque a dívida acabava batendo na porta, ia para outras escolas. E acho que o que fez me inspirar nesse propósito é porque eu acabava vendo os meus amigos que tinham condições viverem um sonho que era para mim, né? Então eu sonhava acordado, via eles fazendo as coisas, via eles viajando, via eles saindo com a família para lugares extraordinários e eu não podia fazer aquilo, né? Então, por mais que meu pai queria que eu tivesse a melhor educação e eu tive a melhor educação, então hoje eu sou um cara que ama estudar, né? Acho que por conta disso, mas naquela época eu sofri bastante em relação a isso e isso me inspirou a ter esse propósito, transformar sonhos em realidade. Então, assim como eu sonhei acordado, eu acredito que outros jovens, outras pessoas devem sonhar acordado também, em ter aquilo que o outro tem, em ter aquilo que o próximo tem. E tem um grande parâmetro entre inveja, né, que não é isso que eu tinha o sonho de ter aquilo e de chegar naquele lugar. Então, sempre que eu via aquelas pessoas tendo, eu queria ter. E quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo que a pergunta, né, a forma que vinha para mim era diferente. Então era como eu posso fazer para ter aquilo ali? O que aquele cara fez para chegar naquele lugar, né? Isso já olhando não pro jovem que tá com a BMW, que tá viajando, mas sim olhando pro cara que é experiente, pro cara que é empresário. Então essa visão eu tive logo após que eu saí da escola. Então eu tinha 16 anos, me formei mais cedo, sim. E já tive essa visão, né? Cara, é muito legal que assim, a gente se parece muito. Porque eu lembro que logo depois que eu fui lá no podcast, a gente chegou a conversar, né? Inclusive a Boca apoiou o projeto que você tinha, que era o Mindset Jovem. E olha só como é louco. Né? Como o ambiente que a gente vive ou a nossa jornada lá do início, ela vai moldando. Exatamente. Né? Quando eu comecei a conhecer a história do Walt Disney, inclusive ele tem um texto, esqueci como é que é o nome que pode dar para não é um artigo, mas é um texto que você tipo defende uma ideia, manifesto, tipo isso. Obrigado, Fernando.
É como se fosse um manifesto que ele tem, que é muito bonito. Sim. E esse manifesto, ele resumido, é aquela frase mais conhecida do Walt Disney, que se você pode sonhar, você pode realizar. Sim. E quando eu conheci isso, isso me tocou muito. E aí poxa, eu sou esse cara também. Eu sou um cara muito sonhador, eu sou um cara muito que quer realizar coisas, né? Quero produzir e realizar coisas. E falando um pouquinho da minha infância também, olha como a gente tem algo semelhante, né? Os meus pais mesmo, né? Eles não tinham também as condições de me colocar em escolas boas, tá? Então eu tenho padrinhos, né? São meus pais tios, que eles me adotaram ali, me acolheram e eles conseguiam, de alguma forma, me proporcionar uma melhor educação, vamos dizer assim, né? E eu estudei numa escola que, na época, eu acho que era a escola mais cara da cidade, que era o CIEC Tech, era o CIEC da Ponta Negra. E na época, eu entrei lá em 2002. Na época, a mensalidade lá era R$ 1.200. Em 2002 era R$ 1.200. Então, o que que acontecia? O meu pai pagava a metade e os meus patrões, os meus pais tios, pagavam a outra metade. Só que a metade do papai era a permuta, né, em serviço de controle de pragas da empresa dele. Enfim, só que realmente, naquele momento ali, a diferença... Cara, assim, nunca, graças a Deus, nunca faltou nada na minha vida. Mas tinha muita diferença para a maioria das pessoas que estavam lá. Então, assim, cara, lançou o iPhone, as pessoas lá já tinham. Intercâmbio era algo que eu sonhava em fazer e as pessoas lá, assim, era normal fazer intercâmbio. De 3 meses, 6 meses para um país no exterior. Sim. Cara, iPod, quando lançou, putz, então assim, Nike Shox, sabe? Isso tudo me gerou o mesmo sentimento que o seu. Cara, eu quero... o que eu preciso fazer para ter isso? Acho que isso a gente conseguiu... Eu não sei o que aconteceu na minha cabeça ou na tua, que mudou o chip. Não foi aquele chip de tipo se inferiorizar, se vitimizar e não posso ter. Né? Eu acho que veio aquele chip... O que eu preciso fazer para ter isso? Exatamente. Né? Eu tenho vontade, eu vejo que algumas coisas fazem sentido, né? O iPod, ele não é legal porque ele é descolado, ele é legal porque, puta, a forma de você, né, eles lançaram aquela a forma de como passar a música, né? Aumentar o volume, fazendo aquele movimento circular e tal, então aquilo eles conseguiram facilitar a vida de alguma forma, então não era apenas marca, era porque realmente fazia sentido ter um produto melhor. Sim. Então, e outra perspectiva de olhar que eu vejo é que uma coisa é você ver a vida do empresário hoje. Outra coisa é você ver a vida do empresário há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Sim. Então, o patrão e a patroa, que são meus tios pais, o patrão, ele era tudo no início da loja. Ele, inclusive, dirigia o caminhão para fazer entrega de mercadoria. Inclusive, eles desciam a escadaria do Rodway para entregar telha. E isso hoje não é falado, né? Eles são mais introvertidos relacionados a isso. Mas existia uma caminhada onde eles precisaram, por muito tempo, ter uma vida... ter o mesmo padrão de vida por muito tempo para depois conseguir ter uma mudança de padrão de vida, depois de anos. Inclusive, dentro do meu programa de finanças pessoais que você participou, eu peguei e falo isso, né? Falei, ó, o que eu vejo de empresários de sucesso ao meu redor é que eles travaram o padrão de vida deles por muito tempo. Independente se eles estavam ganhando mais, eles travaram aquele padrão de vida por muito tempo para começar a acumular riqueza. Aí quando você entra no segundo ciclo que eu chamo, que é aquele ciclo de que, opa, agora eu tenho
os resultados da minha empresa, mais os resultados da construção de patrimônio que eu fiz, que são imóveis alugados, pode ser alguns investimentos, etc. E aí a brincadeira começa a ficar mais robusta, porque a bola de neve começa a aumentar. Sim. Porque daqui a pouco você consegue viver só do que está aplicado e não do que sai da tua empresa. Então tudo que lucra da tua empresa, tu reinveste nela. Enfim. Pai rico, pai pobre já, né? Você já entrou assim, que é o que eu comecei a ver na realidade. Então é legal isso, que a gente tem algo em comum, por isso que logo que a gente se conheceu, a gente conseguiu se conectar legal, a gente bateu ali, né, minha energia com a tua, né, à toa que eu decidi apoiar a Mindset Jovem, né, cedendo espaço na Booking, cedendo alguns quitutes ali para vocês realmente se reunirem. Sim. Porque são 11 anos de diferença que eu tenho para ti de idade, então é muito legal eu ver jovens que estão buscando esse tipo de conhecimento. Isso é muito legal. Sim, eu até agradeço, né, pela parceria que a gente teve no ano passado, né, com a Booking. Até voltando um pouco na história, que aí eu chego na Mindset Jovem, é legal isso. Que em 2018, né, quando eu comecei a trabalhar e passei para a faculdade, né, quando eu comecei a fazer economia na UFAM, né, tinha passado por motivos de trabalho, não consegui continuar. Só para entender o trabalho que era, trabalhava como representante comercial junto com a minha família, né, minha família tem uma empresa e quando a gente fala isso parece que o cara é milionário, né, só que em 2018, quando eu comecei a trabalhar, para quem conhece a função de representante comercial, não é isso tudo não. Na real é para ser considerado um autônomo. Só que o que o meu irmão fez e a mentalidade que ele teve em ver os outros escritórios de representação no Brasil, ele conseguiu hoje transformar no melhor escritório de representação de Amazonas e Roraima e quiçá da região norte, na área de confecção, né? Então hoje o meu irmão ele mudou toda a marca que ele tem, é uma empresa diferente, mas antes não era isso, né? Então em 2018 a gente trabalhava num formato que era aquele vendedor ambulante. Então a gente ia na loja do cara, oferecia, então era um outro nível, né? E com isso trabalhei lá por muito tempo, trabalhei por 4 anos junto com eles, mas no decorrer a gente criou o primeiro podcast, que eu considero hoje, porque eu não conhecia outro, né? O primeiro podcast do Amazonas na área de negócios, que foi a Manauara Cast, que foi em 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Então, antes de fechar tudo, a gente fez o episódio piloto, né? Que era sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. A gente não lançou nas plataformas, a gente mandou para algumas pessoas, né? Era como se fosse um MVP. E a partir disso a gente iniciou nessa jornada. Um grupo de 5 pessoas, né? Que era 3 hosts que a gente tinha, que era eu como host principal, o João, que era mais um comentarista de empreendedorismo, e o Gustavo, que era um alívio cômico que a gente tinha trazido. E aí tinha um editor de áudio e um editor de vídeo. A gente lançou, cara, em março, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, e a gente parou, né, o projeto em setembro, se eu não me engano. E a gente fez série de como investir, a gente trouxe empreendedores daqui do Amazonas, que era um projeto de ouvir a história dos empreendedores, só que por conta de não ter investimento, e olha que a gente procurava uma publicidade ou algo para monetizar, né, a gente não conseguiu dar seguimento. E esse é um ponto interessante, né, dessa parte de monetizar, que eu vou falar um pouco mais para frente como foi a minha visão sempre dos negócios que eu criei, né. E na Mindset Jovem não foi diferente. Quando eu criei o canal no YouTube na Mindset Jovem, foi em abril de 2021. Como a gente tinha parado com a Manauara Cast por conta do grupo todo, eu criei um canal que era eu, e aí eu tinha um editor de vídeo que era também o nosso editor de vídeo da Manauara Cast, e tinha uma designer que a gente tinha contratado para fazer todo o serviço artístico, seja de rede social, seja de thumbnail do YouTube, né? E aí a gente continuou nesse projeto até dezembro de 2021. Só que também teve o mesmo problema. A gente não tinha investimento e tudo que saía, né, tudo que entrava de investimento nesses projetos saía no meu bolso, né, que eu pagava com o salário que eu recebia. Só que isso acabou sendo muito difícil, porque chegou um momento que a gente queria ter um projeto muito grande e a gente não conseguia, porque eu não conseguia tirar do meu bolso, ou até conseguia tirar do meu bolso, mas eu não conseguia dar a atenção que ele precisava. Hoje, com a mentalidade que você tem hoje, você continua acreditando que realmente foi
falta de investimento ou talvez Erro você nosso. quisesse dar um passo maior do que para aquele momento? Com certeza foi isso. Eu acho que se a gente tivesse continuado... Eu acho que tem vários fatores, né? Mas na Manora Cash eu acho que o fator que pegou muito é o grupo, né? O grupo às vezes não tá tão alinhado e aí acaba que dispersa, um fica com mais trabalho que o outro, e foi isso que aconteceu. Agora, na Mindset Jovem eu tentei dar um passo maior do que a perna e acabei pegando uma rasteira, né? Não de alguém, da vida mesmo, me ensinando, calma, não é assim que funcionam as coisas. Então, com certeza eu teria talvez feito diferente, né? Talvez eu teria entendido um pouco mais, mas foi legal isso porque eu aprendi muita coisa e hoje, quando a gente traz para nossa empresa, né, que é a Power Public, a gente eu trago já uma bagagem de conhecimento que talvez eu não teria tido se eu tivesse me arriscado tanto assim. Uhum. E a mentalidade que eu trouxe, cara, que eu aprendi que foi essencial para mim, todo projeto que eu iniciei pensando como empresário e como uma empresa, né? Como é que a gente pensa como uma empresa? Eu sempre penso a longo prazo, eu nunca penso no curto prazo. Né? O curto prazo, lógico, a gente tem que trazer como se fosse aquele plano do estratégico, tático e operacional. Né? Então a minha visão era lá na frente o que eu poderia fazer para monetizar. Aí depois eu vinha traçando quais eram os objetivos que eu tinha que percorrer até chegar lá. Então eu sempre tive essa visão, né? E isso facilitou muito para eu chegar onde eu tô hoje em relação à nossa assessoria de marketing, né? Então, quando eu me associei ao Thiago, que é meu sócio, né? A empresa era só uma empresa de tráfego pago. Tinha estourado, né? Então o tráfego pago era... Só para contextualizar, eu penso um pouco diferente de como tu pensa nessa questão. Eu vejo que, claro, eu preciso desenhar o business plan, qual é o propósito, quem eu vou servir, né? Qual vai ser o foco da empresa, a persona da empresa, enfim. E quais são as possíveis fontes de receita, quais são as possíveis fontes que vão monetizar. Só que eu sei que é complicado, né? Falar, enfim. Mas é que nesse início eu não olho muito para as fontes de receita. Eu olho mais para a solução que eu vou entregar para a sociedade, né? E claro que tem negócios e negócios, né? Se eu for trabalhar com venda de commodity, eu vou ter que fazer conta de receita agora. Sim. Né? Mas eu aplico um pouquinho diferente isso, como por exemplo, sempre o exemplo que eu dou, que para mim uma empresa de sucesso, eu consigo ver ela na raiz dela, na criação, consigo saber se ela vai ter sucesso ou não. Por quê? Sim. Porque eu consigo identificar se existe uma verdade naquele serviço que está sendo prestado. Então eu acredito que eu consigo ver se aquilo está sendo um hobby ou está sendo algo que está bem alinhado com o propósito da pessoa, porque uma coisa é o propósito da pessoa, outra coisa é o propósito da empresa. Sim. Se eu vejo que a empresa, ou o produto desenvolvido, ou o serviço desenvolvido, ele está bem conectado com a pessoa, e eu vejo que aquilo começou de alguma forma como um hobby, por exemplo, tá? Estou usando esse termo só para contextualizar e ficar mais fácil o entendimento. E teve algo orgânico, não um orgânico muito forte, mas teve algo minimamente orgânico, as pessoas começaram a te procurar, que é que nem o que aconteceu com o Fernando aqui que a gente viu, né? A gente está aqui na Booking e enquanto o Fernando estava montando os equipamentos, veio uma pessoa aqui, tá? E perguntou, olha, poxa, eu tenho um podcast, eu gostaria de saber mais, ele tem informação sobre isso e parará. Cara, você consegue entender que vai ter um caminho. Inclusive eu falo isso muito em off com o Fernando. Eu falo, Fernando, bicho, calma, pera, as coisas vão acontecer, respira. Que é o que eu dou exemplo também do bolo de chocolate da Pamela, que ela ficou grávida do nosso filho. Essa história é boa. Né? Toda a mulher, depois que tem filho ali, ou na gestação, ela tem uma preocupação com o corpo. A Pamela teve essa preocupação. A Pamela é uma formiga, adora doces. Ela começou a
fazer misturas de receita, fazer pesquisas de como ela podia saciar essa vontade de doces de forma a agredir menos o corpo dela. E foi quando ela desenvolveu esse bolo de chocolate, que é o que a gente vende na Bokin até hoje. Que ele tem farinha de aveia, não é farinha de trigo, é farinha de aveia, não é açúcar convencional, é açúcar orgânico demerara, que é o açúcar mais limpo que existe. E é chocolate, é cacau 100%, não é chocolate ao leite. Então, não é um produto que a gente gosta de chamar de fit, justamente para não criar esse bloqueio. Isso já envolve brand, que a gente pode conversar daqui a pouco. Sim. Mas foi um produto que ele foi feito com verdade, ele foi feito com um propósito, sabe? E aí a nossa vizinha de porta, a Pamela, eu acho que deu uma fatia de presente uma vez para ela, até que depois a vizinha voltou e falou: Pamela, eu quero encomendar um bolo desse. Puta, aí começa, sabe? Você vê uma faísca Sim. ali, né? Você vê uma chama que você fala: putz, negócio é verdade, vai acontecer. Começou a gerar demanda e ela começou a vender encomendas e etc. E logo que a gente abriu a Bokin, eu já sabia. Falei: Pamela, a estrela da Bokin vai ser esse bolo. Tenho certeza que ele vai ser uma das maiores estrelas, porque bolo tem tudo a ver com café, né? Então, eu sabendo da construção do propósito desse bolo, cara, chegou o momento que eu chegava em casa depois do trabalho, 6, 7 horas da noite, eu saía do elevador, eu ouvia do corredor as 2 batedeiras funcionando. Falei: cara, cadê minha mulher? Não parava de fazer bolo, porque quando entrou na Bokin, não parava. Quando a gente abriu a Bokin do Amazonas Shopping, Deus me livre, né? E aí a gente foi para a cozinha, né? Investiu numa cozinha industrial. Hoje é a nossa equipe da cozinha que faz, inclusive de forma maravilhosa também. Então eu quis contextualizar isso, que é para inspirar você que está ouvindo a gente, que, cara, presta atenção e ouve alguns dons que vocês têm, que provavelmente isso pode se transformar em um ótimo negócio. Com certeza. Então, isso já é um ponto legal pra gente trazer aqui pra história, porque quando eu criei os projetos, tudo eu tinha algo em mente, assim, né? Então, tipo, a Manauara Cash foi porque a gente ouvia na época não tinha muito podcast, né? Na época 2020, começo de 2020, né? O podcast que eu mais ouvia era o Primo Cast no Spotify. Na época que não tinha YouTube, não tinha videocast, né? E aí eu com um dos meus amigos que entrou junto comigo, né? A gente pensava: cara, essas histórias são sensacionais de empreendedores de fora, né? Porque eu queria tanto ouvir uma história daqui, cara. Eu queria tanto aprender com as pessoas daqui. É mais perto, né? É mais perto e é muito diferente, né? Acho que é um ponto pra gente trazer depois. A empresa que é criada lá fora não é a mesma empresa que é criada aqui na região norte. E isso é uma das visões que a gente tem também. E eu queria isso. Então foi por aí que eu criei. Quando eu criei Mindset Jovem, porque eu não sabia qual caminho seguir, eu não entendia o que fazer, né? Eu não entendia por onde começar a empreender, eu não entendia como as pessoas faziam. Então aí foi outra necessidade que eu tinha. Já na Power Public foi diferente, né? Então hoje a gente tem uma estrutura onde nossa assessoria de marketing tem, logicamente, a parte estratégica. Conta o que é a Power Public. Exato. Né? Tipo, você veio da empresa de representação da tua família, depois fez o Manauara Cast. Durante, né? Manauara Cast e a Mindset Jovem. E a Mindset Jovem, que foram 2 programas de informação. Exatamente. Né? 2 podcasts de informação empreendedora. Né? E agora a Power Public. O que é a Power Public? Show. Em 2021, final de 2021, saí da NK, finalizei a Mindset Jovem, né? Como representante comercial, a gente recebe a comissão 3 meses depois da venda, né? Então eu tinha um dinheiro ainda que ia receber, então fiquei meio desempregado, procurando um serviço, comecei alguns serviços, atuei como social media, né? É uma profissão que admiro muito, mas não é pra mim, não consigo, não tenho aquela criatividade artística, né, que precisa ter. Minha criatividade é voltada mais para a parte estratégica, né, e me coloquei nesse lugar. Quando eu virei sócio da Power Public, ela era uma agência de tráfego pago, né? Foi em março, era só o Thiago, ele tinha na época
um cliente que acabou deixando ele... Logo depois que eu entrei, a gente ficou sem cliente nenhum, né? Então a gente era uma agência de tráfego pago que fazia anúncios para empresas, que era uma grande necessidade, ainda é uma grande necessidade para algumas empresas. Só que a gente não queria, quando eu entrei, eu não queria ser mais do mesmo. Eu queria ser diferente. Eu queria ser estratégico, né? Eu queria entrar numa área de marketing que não fosse só o tráfego, porque o tráfego, assim como qualquer área do marketing, né? Chega um momento que ela satura de profissionais e de uma certa forma fica muito difícil de você entrar numa empresa ou outra. Não acho que seja isso. Eu acho que, na real, hoje o mercado tem muitos profissionais que cobram um valor muito barato e acabam pulverizando o que é o mercado, né, do marketing em si. E aí a gente entendeu muita coisa, aprendi muita coisa ao longo da jornada, e de uma agência a gente saiu para ser uma assessoria, né? O que seria, qual seria essa diferença, né? Hoje, na nossa visão, a agência ela entrega um pacote para você de algo que ela não vai focar tanto no resultado. A assessoria não. Nossa assessoria ela é comprometida com resultados. Ela é 24 eu horas. Vou ter que falar nesse ponto, porque eu vou ser polêmico agora. Serei muito polêmico. Assim, o Guilherme, ele parece tanto comigo que ele tem alguns conceitos, ele faz algumas coisas que eu faço, que é o quê? Ele liga pra pessoa e fala, cara, posso tomar um café contigo? Quero ir lá tomar um café contigo, quero entender. Sem medo, isso aí. Né? Eu faço muito isso com outras pessoas, isso é uma estratégia de ter mentores. Uhum. E fica também a sugestão para você ter alguns mentores e não ter medo de ligar, marcar um café, vai lá, paga o almoço pro cara, paga o café pro cara, se for na Booking, melhor ainda. Já marquei muito aqui, né? Eu tô com um café marcado aqui pra próxima semana. Eric, pra que eu vou lá tomar... Cara, vai pra fazer pergunta, vai pra conversar, entrega o que você sabe, recebe o que o cara sabe, troca essa figurinha, vai pra cima, vai começar a se informar, isso não tem... Gente, as pessoas de bem, elas vão ter o maior prazer de te ajudar. Sim. Elas vão ter o maior prazer de te ajudar. Você vai, na caminhada você vai vendo isso. Agora, falando da minha polêmica, é justamente sobre agências de publicidade. Tá? Eu tenho uma crítica enorme para fazer, porque exatamente isso que você falou. Eu vejo as agências, a maioria delas, não estou generalizando, maioria, tá? Que elas estão focadas mais no pacote que ela tá te vendendo, ou na comissão que ela tá tendo pelo produto que ela tá te vendendo, do que o compromisso com o resultado. Sim. E isso, cara, eu fiquei muito feliz em ver essa tua concepção, porque foi disso que a gente falou quando você tomou o último café comigo. Exato. Né? Que foi inclusive aqui, acho, né? Uma mesa aqui atrás. Que eu falei, cara, dá a degustação pro teu cliente, eu sou empresário, eu sei o que o empresário quer ouvir. E falamos de tangibilidade, né? Isso. Não sai da minha cabeça. Exatamente. Falei, cara, tu tem que fazer o teu produto ser tangível. Porque se tu não conseguir desenvolver indicadores para o empresário entender isso, ele não vai te contratar. Se ficar só no mundo do romantismo, não vai. Exato. Então, mede. Quando você for fazer a sua apresentação, coloca isso em indicadores que ele vai entender. Olha, essa empresa aqui que eu trabalhei durante 6 meses, ó, eu investi tanto, tá? Aconteceu isso aqui e gerou tanto de leads e tanto de vendas. E essa empresa precisou fazer isso aqui para atender os leads, isso outro, parará. E tu desenha uma jornada para ele, uma trajetória para ele, que ele começa a ver tudo mais limpo. Sim. E fica muito mais fácil para ele te contratar. E vendo essa tua mudança de agência para assessoria, putz, me deixa muito feliz, porque realmente eu, como empresário, e falando isso para outros que estão ouvindo a gente também, na minha concepção, é o ideal. Sim, exatamente. E a gente faz um trabalho, cara, que a gente é muito... Não é nos valores da empresa, eu acho que porque isso tem que ser de todo mundo, né? É honestidade. A gente é muito honesto e muito transparente na questão de o que você precisa, né? Eu te vendo o que você realmente precisa. Então, tipo assim, quando a gente chega hoje para fazer uma reunião comercial, né? O nosso processo de qualificação, primeiro é entender quanto o cara fatura, né? Preciso entender quanto o cara fatura porque eu não posso oferecer para ele um valor muito alto. Tanto que a nossa ideia é oferecer como se fosse, a gente tem uma equipe de 6 pessoas, basicamente, que atua diretamente na tua empresa, né? Que é a parte de marketing.
muitos terceirizados que a gente tem hoje, mas a gente está começando a contratar. Mas seria uma equipe de 6 pessoas que hoje custaria em torno para uma empresa ali de mais de 15 mil reais se ele fosse contratar pessoa por pessoa. A nossa ideia é que você tenha tudo isso por o preço de um especialista, né? Que é assim que a empresa vai ganhar. Por isso que uma assessoria de marketing ganha nesse formato. Só que um serviço que a gente não tem, né? Já pulando aqui a parte do tráfego. Um serviço que a gente não tem é social media. Porque a gente acredita que o social media é uma profissão que ou a pessoa é só social media e ela consegue ser de várias empresas, ou ela tem que contratar uma empresa, uma social media interna, porque ela vai entender os valores da empresa, ela vai entender o que a empresa quer passar. Essa é a nossa visão sobre social media, né? E a nossa assessoria ela foi para um lugar onde a gente trabalha com tráfego, a gente trabalha desenvolvendo páginas de venda e o formato que a gente vai ter, né? A gente trabalha na hora da conversão, então a gente tem treinamento comercial, a gente tem treinamento de atendimento, a gente trabalha na retenção do cliente, sistemas de fidelização, a gente tem parceria com a Fidelize, tem parceria com outros sistemas, tem formas de ter essa fidelização em relação a e-mail marketing e tudo mais, e tem a parte que é a principal, que foi aonde você me colocou e outra pessoa também me colocou, que foram 2 reuniões extremamente importantes para isso. Luiz Eduardo Leal, que é um dos meus mentores hoje na parte de marketing daqui do Amazonas, falou o seguinte pra gente: cara, para de ser romântico, começa a focar na onde o empresário ele quer. Vendas. O empresário quer venda, cara. O empresário não quer qualquer outra coisa, não quer ser bonito, ele quer vender, né? E a outra que foi ele me falar sobre Big Data. Ele me deu o caminho das pedras. Quando você falou sobre ser tangível e o Luiz Eduardo chegou com Big Data, eu falei, cara, eu preciso ir no caminho dos dados. É isso que vai me levar para outro patamar. E quando eu percebi isso, eu comecei a ver que os empresários tinham essa grande dificuldade, que era, eu não tenho nada, eu não tenho clareza de dados. Eu não sei quanto preciso investir para trazer novos clientes, eu não sei o meu custo de aquisição de um cliente novo, eu não sei qual cliente que me compra mais, qual é o perfil de cliente que me compra mais. Ele não faz análise de nada. E me vem uma situação em mente que é o quê? É algo que eu chamo de vício de profissão. Uhum. Que quando a gente está muito imergido nisso, a gente começa a acreditar que todo mundo tem isso. Sim. A gente começa a acreditar que todo mundo tem um gestor de tráfego. Exatamente. A gente começa... Tráfego, né? A gente começa a acreditar que provavelmente está saturado esse mercado. E, cara, não tá. Não tá. É o que eu falo pro Fernando. Fernando, quantas empresas no Amazonas tem seu próprio podcast? Quantas? Cara, com certeza pouquíssimas. Então, eu nem lembro de alguma que tem o próprio podcast. Né? Pois não é? A não ser alguém que já queira. Hoje é Junglecast, né? Mas não é um podcast da Boken, né? Aqui. A nossa estratégia foi não criar, como eu represento a Centro do Alumínio e também a Boken, e também, querendo ou não, a pessoa física, Eric. Então eu fiz uma reunião com a minha equipe e eu falei, cara, eu quero estar no YouTube. Para mim, toda empresa precisa estar no YouTube. Sim. Ponto. Beleza, Eric. Eu falei, tá. Ou a gente segue para fazer um podcast de café, ou um podcast de material de construção para linkar com a Sendo Alumínio, ou uma marca nova, onde essa marca nova, querendo ou não, ela vai refletir na Centro do Alumínio e na Boken. Porque o Eric vai estar ali. Então a marca de Junglecast vai estar ligada ao Eric, o Eric está ligado à Sendo Alumínio, está ligado à Boken, então isso tudo vai se interligar. Sim. Cara, meu gerente de venda, gerente de marketing, todos, unanimidade. Não, Eric, faz uma nova marca para isso refletir. Então, existe o Junglecast, que é o que está acontecendo aqui, né? E ele é apoiado pela Centro do Alumínio e pela Boken, né? São os 2 principais patrocinadores, os 2 principais apoiadores, né? Vamos falar assim, são os donos do Junglecast. E a pessoa, Eric, está aqui e quem está assistindo a gente, tanto ou pessoal ao meu redor, pode ser da minha equipe, pode ser do meus ciclos sociais, ou clientes, enfim, ou fornecedores parceiros, todos que estão ao meu redor vão conseguir me conhecer melhor. Sim. Né? Então isso tudo gera uma certa autoridade, fortifica a branding, não só em cima do Junglecast, mas de todas as empresas do grupo. Sim. E isso também pode acontecer com outros empresários, né? Pode existir um empresário que não queira fazer o podcast dele, mas queira assinar um podcast que já existe, por exemplo.
né? Então, enfim, tem N possibilidades, que era aquilo que a gente estava conversando em off, Sim. né? Sobre as N fontes de receita que o mercado digital, principalmente quando a gente entra em YouTube, criação de conteúdo, elas podem acontecer. Tá aí um grande motivo, né, para também a pessoa criar o podcast. Essa conversa no off aí é uma das... Eu vi que uma das melhores conversas, os 20 minutos antes de começar o podcast, é o momento que mais tem insights, né? E isso aconteceu muito quando a gente tinha podcast. Com a gente hoje foi 3 horas. É, verdade, mas aconteceu muito quando eu tinha Culpa do podcast Fernando. também. Mas trazendo aqui, cara, para assessoria, que a gente estava conversando, e eu entendi que essa clareza de dados faltavam para alguns dos empresários referente a marketing e vendas, né? E a gente percebeu que a nossa assessoria de marketing, ela não podia não ser ligada com a área de vendas. Porque o marketing, ele leva para venda. O objetivo final é vender. Por mais que você trabalhe brand, por mais que você trabalhe tráfego... Eu vou até mais fundo. Tudo termina no produto físico. Exato. Mesmo que... Eric, não, meu produto é digital. Cara, tudo vai finalizar num produto físico. Uhum. Lá na ponta vai finalizar no produto físico. Sim. E a gente, sabendo disso, a gente queria juntar isso tudo, né? E saiu de uma agência de tráfego e virou, com o decorrer do tempo, uma assessoria de marketing digital, né? Então, hoje, nosso trabalho é basicamente potencializar, nossa missão é potencializar negócio através do marketing, entregando clareza e eficiência. Clareza significa você ter noção de qual caminho seguir, e eficiência é você ir pelo caminho onde você paga menos, né? E consegue ter um retorno muito maior. Isso aí, para a gente fazer, é um processo aí de 12 meses que a gente considera para você entrar nessa linha de clareza e eficiência do marketing. Eu colocaria teu propósito bem assim, quero dobrar o teu faturamento em 2 anos. Basicamente isso. Quero dobrar teu faturamento em 1 ano. Vai, eu acho que já botaria esse propósito mais louco assim. Que aí a gente sai justamente daquela questão de romantismo e vai logo direto ao assunto. Exatamente. Né? Quando eu voltei para a loja da família, né, para Sendo Alumínio em 2018, foi esse desafio que eu lancei para mim mesmo. Falei, cara, eu vou dobrar o faturamento da empresa em 1 ano. Uhum. Né? Claro que eu não faço isso sozinho. Sim. Mas eu fui correndo atrás disso e fazendo vários pontos, né, de melhorias que eu não consigo entender exatamente quantos por cento esses pontos foram aumentando, mas eu acredito no seguinte: se eu adiciono 10 pontos de melhoria, eu tenho certeza que cada um tem potencial de aumentar 10% de faturamento. Sim. Então eu falei, bom, eu vou buscar 10 pontos de melhoria, porque se cada um atingir só 10% de melhoria de faturamento, eu atinjo 100% e dobro o faturamento. Sim. Não deu para chegar em 12 meses, mas em 24 meses a gente conseguiu. E antes da pandemia. Uhum. Então assim, eu não tô... eu fiz o cálculo de inflação, realmente dobrou o faturamento. Né? Então funcionou esses pontos. Muitos pontos. E outra, cara, eu vejo que as melhores soluções de marketing é tu transformar o simples em mais simples. Sim. E não simplesmente tu criar a revolução, entendeu? A inovação. Eu acho que toda revolução e inovação, ela tem que ser para dividir pelo menos na metade o esforço do resultado do acesso do cliente àquele serviço. Exatamente. Né? Sim. 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 Ó, Uber é uma evolução tecnológica absurda? Não. Eles conseguiram realizar o quê? Porque o Uber... Sim, né? Ele é um MVP para depois criar carro autônomo, né? Mas eu não sei se ele surgiu já pensando em ser o MVP, até quem souber aí pode comentar. Eu não sei se ele surgiu sendo já com o propósito de ser carro autônomo, ou se ele surgiu simplesmente para quê? Olha, você que tem tempo livre e tem carro, você pode monetizar com o teu tempo livre dando carona para outras pessoas. Acredito que, assim, no início ele foi anunciado que ele foi isso. Assim como a Airbnb. A Airbnb não era para... Hoje, eu lembro que eu fui em uma apresentação de um empreendimento em Miami, que esse empreendimento, ele é um prédio de flats, só que ele
todo feito, todo construído para você comprar e fazer esse apartamento monetizar com Airbnb. Então a recepção dele já tinha algumas características de Airbnb, os corredores, o formato dos quartos, tudo isso, os tamanhos, tudo isso já... inclusive esse empreendimento tem a assinatura da Airbnb. Tem uma assinatura da Airbnb nele. Então assim, só que não surgiu desse jeito. Surgiu para quê? Cara, se tu tem um quartinho na tua casa e tu quer, de alguma forma, fazer uma renda extra com isso, usa a minha plataforma. Então, se for parar para ver, não é uma revolução, é simplesmente tu alugar um quartinho na tua casa, potencializar isso. Sim. Você vai viajar e deixa o cachorro com uma outra pessoa. Olha aí. Então, sempre, cara, eu sou apaixonado por isso. Isso até é uma das questões que eu tenho com profissionais de TI. Uhum. Eu falo, cara, nem tudo que é inovação deve ser implantado. Eu preciso tomar cuidado com isso. Às vezes, eu tenho até que retirar a tecnologia do processo para que ele rode melhor. Uhum. Mas, enfim. Sim, no Shark Tank, a Camila Farani, na época, falava bastante sobre isso, né? Porque você tem uma ideia de inovação, mas nem sempre ela é uma necessidade para ser utilizada, nem sempre a pessoa vai ver isso como algo simples de ser utilizado, às vezes se torna muito difícil. E é isso que basicamente a nossa empresa faria no seu processo de vendas, é implementar um processo de vendas no digital, basicamente, né? E aí a gente se tornou uma assessoria, né, com resultados muito bons. Então a empresa que eu trabalhava como representante comercial, né, que é a NK Gestão de Marcas, com a empresa a gente conseguiu chegar no primeiro recorde de vendas deles de 2 milhões no mês de julho. Então, cara, eu acho que isso que mostra que o nosso serviço realmente está funcionando, né? É algo que a gente consegue dizer que tem eficiência realmente aí. Então Conta um pouquinho do que você fez aí para chegar nesse resultado. Dos 2 milhões? Cara, seguinte, né? Como eu já trabalhei como representante, eu entendi a dor que o meu irmão tinha, né? Que é basicamente, como ele trabalha Amazonas e Roraima, ele tinha que viajar nos interiores, né, para vender em lojas, para vender a marca que ele vende. Então, meu irmão trabalha com a marca, falando aqui, fazendo merchan. Pode falar a marca. Trabalha com a marca Hering, né, uma marca gigantesca, listada na Bolsa de Valores, que eles têm um canal hoje, que é o canal de multimarca, né, onde o representante comercial, o trabalho dele é vender para lojas multimarcas. Então, basicamente, ele tinha um trabalho de visitar os interiores, né, cada interior, e como aqui na região norte, como eu falei, é muito diferente de uma região de fora, né, nós temos aqui o Amazonas, onde se você for fazer o percurso do rio hoje... Tem uma logística própria e daqui a pouco ela muda e depois ela muda de novo. Exatamente. Se você for fazer o percurso do rio para ir nos interiores, você demora 40 dias de barco, né? E a gente sabe que 40 dias na vida de um empreendedor não é pouca coisa. Já precisou tu vender sempre 40 dias antes do que... Exatamente. E 40 dias, beleza, você passa vendendo, né? Você consegue fazer uma venda, mas quanto tempo você passa no barco, né? Você deve passar metade do tempo em barco, não conseguindo nem vender. Você fica sem internet, sem nada. Então a gente sabe que é um tempo perdido. E a gente montou uma estratégia onde a gente levava, né, os anúncios direcionado para essas regiões, né? Por internet. Por internet. Tanto como Amazonas e Roraima. Como que tá hoje a internet no interior do Amazonas? Cara, o interior é complicado, mas um ponto interessante que tem é que não precisa... Porque quando a gente fala de lojista, a gente está falando de um empresário. Então, o empresário, de alguma forma, ele precisa estar na internet. E a maior parte dos empresários, lojistas, né? Eles, do interior, eles acabam viajando para outras regiões do Brasil, né? Tem lojista do interior que vai para Goiás para comprar na feira de sapato. Tem empresários que vão para São Paulo, né? E tem um anúncio específico no Facebook que a gente consegue botar, por exemplo, para um público que é viajante. Então a gente montou a estratégia do tráfego em si, né? Colocou no Facebook Ads, né? Junto com o Instagram, juntamente com o Google também, que era uma rede de intenção. Chegava o anúncio para essas pessoas, elas passavam por uma qualificação. Então o que chegava para a empresa era basicamente já os lojistas, porque a gente tinha essa parte de... Já chegava os viajantes. Exatamente, já chegava o que ele queria, né? E aí ele tinha o trabalho de fazer a ligação, vender de forma online, então a economia de tempo que ele teve foi muito maior, né?
E ele conseguia fazer um trabalho que ele teria que fazer nas viagens, que ele já não fazia essa viagem toda. Então a gente conseguiu, a partir disso, chegar nesse faturamento aí. Lógico, no processo de vendas também, porque não é normal você ter que... É uma fase de adaptação, então você fazer o tráfego, receber o questionário, né, receber o formulário pronto com uma pessoa que tem uma loja no interior, não é a mesma coisa de eu chegar aqui no tete a tete e falar, vamos comprar de mim, né? Então você tem que passar confiança, você tem que passar por uma estrutura de qualificação. Então o lead que está chegando, né, basicamente, ele passa por uma qualificação até o momento que você vai vender. Então essa foi a jornada que a gente fez com a NK e a gente continua fazendo, só que de outras estratégias agora, né? Basicamente foi isso que a gente fez. Legal. Tem ideia, assim, mais ou menos quantos clientes tu conseguiu? Quantos ele conseguia atender e quantos conseguiu, assim, aumentar por conta dessa estratégia? Tá, quantos leads a gente trouxe, né? A gente trouxe, em média, 150 leads voltado para lojas, né? Então já era basicamente um público mais certo. Tinha outros ali que entravam, que era chamado de sacoleira, né? Que são as de porta em porta, que não tem CNPJ. E aí, por isso não conseguem comprar, né? Só que não conseguem comprar aquele negócio. Meu irmão tem uma outra fonte de receita que ele realocava essas pessoas. Então, o faturamento ele não vinha só de loja. Entrava pessoas no funil, né? Ele jogava para um lado quem era lojista e para o outro lado quem não era lojista. E aí ele fazia vendas para os dois perfis, né? Esse era o objetivo. Entrou em base de 150 leads, né? Eu acredito ali com uma taxa de conversão que foi de 10%, se eu não me engano, né? Mas como eu falei, entre os dois modelos, né? E aí acaba tendo essa taxa de conversão que por muitos é considerado baixa, mas para a empresa que não tinha nenhuma venda no digital, é considerado boa e a ideia é sempre aumentar essa taxa de conversão. Teve 10% de conversão agora, né? Mas agora, o lead tá lá. Exatamente. Você pode continuar o relacionamento e em algum momento você fechar a venda com o lead. Exatamente. E isso aí foi o quê? Em período de 6 meses. A gente não acabou o período de 12 meses que a gente falou, né? Então é uma estratégia que a gente montou para ele, mas sempre vai variar de negócio para negócio. O negócio dele é um negócio mais B2B, é voltado para outras empresas. Então vai variar sempre de negócio a estratégia de marketing que é feita, né? Fica o convite aí. Pro Nicolas? Pro Nicolas, Show. porque eu acho legal compartilhar com o pessoal. E aí, o que ele faz para entregar? Como que funciona essa a logística é responsável a marca em si, né? Então a Hering tem a responsabilidade de entregar. Ele vende, a Hering entrega. Mas mesmo assim, como é que a Hering... Aí que tá, o desafio é sim. maior ainda. Uma empresa que não entende da região. Não entende da região, como é que ela consegue entregar? Sofreu. Meu irmão já trabalhou com muitas marcas, né? Acho que quando ele vier ele pode falar muito bem disso. Mas ele já trabalhou, e eu passei por isso também, a gente trabalhou com algumas marcas que não conseguiam entregar. Um grande problema. Você vender e o cara não entregar? Sacanagem, exatamente. Né? Então, ele passou por umas dificuldades, né? Mas aí com o conhecimento dele, com as parcerias dele, ele conseguiu indicar para a fábrica qual é a melhor logística daqui, né? Qual é a melhor empresa para distribuir para os interiores. Nessa comunicação aí ele conseguiu fazer da melhor forma. Aí. Mas cara, a nossa assessoria é isso, basicamente, né? O nosso trabalho hoje como empresário é isso. E trazendo... Hoje como que tá a Power Public? Já tem clientes? Já. Aí a gente entra agora mais profundo no tema, que é o quê? Tu é jovem, tem 21 anos, né? Então agora a gente viu a tua trajetória, Power Public, a própria Power Public passou por uma transformação, né? Fernando, pede um kit pra gente, por favor, príncipe. Por favor. 2 águas. E aproveito para de novo mandar um abraço pro Bernardo. Olha só, aqui na embalagem da Anhara tem a campanha da Pump Black Party. Vai encher a arena. Vai ser incrível essa festa. 10 atrações. O Bernardo me comentou um pouquinho em off o que ele tá preparando. Cara, praticamente, bicho, ele tá querendo meio que... Vou comparar com o Rock in Rio aqui. Ele tá meio que, né, se transformando, é minha concepção. Sim. Né? Não é o que ele me falou, é minha concepção. Se transformando no Rock in Rio aqui da nossa região. Né? Ele também já foi convidado, tá na nossa lista aqui, em breve vai estar aqui com a gente para compartilhar melhor. É legal que ele tem minha idade. Ele começou com a tua idade em empreender com eventos, né?
e hoje está com a minha idade, então assim, é muito legal, porque veio de uma família de empresários tradicionais, então, enfim, também tem um bate-papo muito legal aí de Bacana. como que foi essa trajetória, Sim. né? E aí, lembra de pedir o nosso kitzinho e tal, 2 águas e eu quero um shakerado. Hã? Eu quero um shakerado sem açúcar. Sem açúcar, tá? Tu vai querer café? Vou querer esse shakerado aí. 2 shakerados, mas o dele normal com açúcar e o Não, meu... sem açúcar, sem açúcar. Sem açúcar? Mano, Tô sem. é café pra purista. Não, eu tô tomando sem açúcar já tem uns 6 meses aí. É? É. Beleza. 2 shakerados sem açúcar e 2 águas. 2 garrafinhas de água, por favor. Você é perguntado do empreendedorismo jovem. Pois é. Aí a gente chegou na Power Publi, onde a Power Publi começou... Cara, e eu já acho incrível isso aqui. Aqui tem muita coisa. Uhum. Você ter... começar uma empresa com uma agência, depois mudar para uma assessoria, mas ao mesmo tempo você foi atrás de mentores para conseguir construir isso. Exato. Então eu vejo que muita gente não procura mentores Uhum. ou por ego ou por receio da resposta que vai ter, de que não vai ajudar e etc. Então, olha só, já pensou se tu não tivesse buscado por mentor? Quanto tempo tu adiantou de erros? Exato. Né? Quanto tempo de erros aí, quantos anos de erro tu não adiantou Uhum. por conta disso, né? E Sim. teoricamente tu foi com o Luiz Eduardo, que teoricamente pode se chamar de um concorrente, talvez. Uhum. Não, Né? na real, ele não é concorrente. Ele, na real, ele acho que complementaria com o nosso serviço. Aham. Mas eu fui atrás de concorrentes também, Uhum. né? O Antônio, que é meu co-cunhado, ele é cunhado da minha namorada, né? Uhum. O Antônio é um cara que me apresentou o Dedé da cachaçaria, né? Que é um grande parceiro Ô, dele. Antônio. O Antônio Araújo, Tem. da Inovap, da F8 sim, Digital. Antônio, super gente boa, abração pro Antônio. Um grande convidado pra você trazer Meu aqui colega, também, cara. realmente, Antônio já vai entrar na listinha Uma história aqui. muito boa. É, E aí, cara, eu conheci o Antônio. o pai dele, pessoa maravilhosa, foi representante comercial lá com a gente. Aham, Então, bacana. E aí eu fui procurar com ele também, cara. Ele tem hoje uma agência de tráfego pago, né? Então, por isso que eu falo, meu mais ou menos o meu concorrente faz a parte do tráfego. A gente tem um conceito um pouco diferente, né? Mas ele me ensinou muitas coisas e isso é muito legal, né? Eu acho que o que eu aprendi no livro do Mário Sérgio Cortella, né? As pessoas, elas estão basicamente indo no caminho do fracasso se elas não ensinarem o que elas sabem para outras pessoas. Uhum. E mesmo ele sendo o meu concorrente, ele me ensinou muita coisa, né? Então ele me ensinou a ser empresário também, na visão de sai às vezes um pouco do operacional e vem para um pouco da estratégia, né? Então eu tinha muito o lugar de ficar ainda tenho muito esse lugar, porque eu ainda não consigo me dar ao luxo de ser o empresário que fica só em reunião, que fica só nesse ponto, né? Eu ainda não consigo isso, mas ele me deu muitos ensinamentos de como empreender. Então ele é um cara sensacional, queria até mandar um abraço para ele. Mas essa parte dos mentores foi essencial, cara, para mim, né? Como você falou, eu sou muito jovem, me comportava muito como jovem, então chegava em empresas, eu era o moleque que fazia tráfego pago para eles. Só que eu não queria ter essa visão, eu não queria que eles tivessem essa visão de mim. Eu queria que eles tivessem uma visão de o Guilherme é o cara que vai resolver os meus problemas com marketing. O Guilherme tem uma assessoria Aí, de marketing. como que foi? Aí, beleza, virou assessoria, legal. Da última conversa que a gente teve, tu estava seguindo aquela questão de degustações, né? Como que tá hoje? Conquistou cliente? Sim. Tem cliente já monetizando? Tem. Como foi para conseguir conquistar esses clientes? Teve essa barreira do jovem? Vamos primeiro falar do Guilherme. Como o Guilherme mudou o branding dele de aquele menino novinho lá, que não é meu sobrinho, mas é parecido assim, né? Que resolve as coisas. Sim. Né? Como que resolveu isso para conseguir fechar as primeiras vendas? Cara, resultado, primeiro de tudo, foi aquela dica que você deu também, né, pra gente. Então, a gente chegou no momento que a gente queria vender um serviço, a gente estava com 2 clientes naquele momento. A gente queria vender, mas a gente não tinha uma estrutura do que era o nosso serviço, a gente não conseguia juntar dados, a gente não conseguia mostrar para os outros o que era.
Então a gente deu uma segurada e falou, não vamos vender. Vamos segurar, vamos estruturar, vamos entender nossa operação, né? E aí a gente ficou por muito tempo assim, fechou um cliente que a gente não prospectou tanto, né? Fechou um cliente e chegou no momento que a gente falou, beleza, já temos a estrutura, já temos os resultados, vamos correr atrás de novos clientes, mas até o momento que a gente tiver o nosso limite. Então hoje o nosso objetivo, né, no mês de outubro, a gente tem uma visão, né, lá para 2025, até o final de 2025 a gente quer ser a maior assessoria de marketing da região norte, né? E eu vou explicar por que da região norte também, né? E aí quando a gente decidiu agora, né, no mês de outubro, falamos, vamos vender. Agora a gente já tem a linha, vamos entrar com força em venda, vamos entrar com força no tráfego. Nossos valores é ser o exemplo, então tudo que a gente fala para o nosso cliente fazer, a gente faz para a gente. Então agora a gente entrou numa linha de vamos vender, vamos trazer clientes, vamos inchar a nossa base. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais vender e a gente vai parar de vender e a gente vai estruturar a equipe e a gente tem esse jogo de cintura que o empresário tem que ter, né? Não pode perder a qualidade. Chega um momento que você atingiu o seu limite e a gente sabe que o nosso limite a gente tem que atingir nesse ano e aí a partir disso a gente monta uma estrutura mais sólida, né? Então basicamente a forma que eu mudei o brand foi entregando os resultados. Então eu chegava com o empresário, já mostrava os resultados. A forma que eu me vestia, tem gente que fala, eu quero me vestir de todo jeito, né? Mas não é bem assim. Quando a primeira imagem é a que fica, então se a gente for pegar... Você só tem uma chance de causar uma primeira impressão. Exatamente. Quando a gente for pegar primo rico, né? Que é o cara se veste de moletom, se veste de camiseta, tem um grande ponto que o nome dele chega primeiro do que ele. Uhum. Então ele pode chegar de moletom, ele pode chegar da forma que ele quer, né? Mas a gente que não tem essa exposição que ele tem, né? Valeu. Mas antes dele poder se vestir como ele queria, ele primeiro... Exato. Para ter a entrada, né, nos lugares que ele queria ter. Então ele se vestia de camisa social, assim como eu tô vestido aqui, né? Mas isso, querendo ou não, né, essa forma de se vestir foi um ensinamento que eu sempre tive, porque eu trabalhei com confecção. Sempre foi um formato que eu vou chegar nesse formato, né, nesse modelo aqui, né, nesse estilo, e o cara vai pelo menos me ver ele é um empresário, ele não tá aqui desleixado, então isso contou muito, né, ainda mais como eu sou um perfil muito jovem, eu precisava me vestir como uma pessoa um pouco mais velha, né, só que também de uma forma um pouco mais tecnológica. Então, aquela parte do cara que se veste de terno, eu também não podia chegar de terno, porque eu passava um ar muito antigo. Uhum. Então eu tinha que ter o meio termo, estudei um pouco sobre isso, de como me vestir, fui tentando, né? Então eu botava um look para ir um dia, vi como era a performance, vi como as pessoas me olhavam, e chegou a uma conclusão que esse era o look legal para mim. Uma calça com uma cor diferente, né? Um sapatênis e geralmente uma camisa social ou uma camisa polo. Então isso conta muito, pode ser que... Para alguns aí acham que não, mas conta bastante a forma de se vestir, o marketing pessoal. Conta, né? Inclusive, eu tô falando aqui de um programa, porque eu desenhei um programa de empreendedorismo, né? Onde o programa é o quê? Ele começa na mudança da mentalidade. Sim. Depois que você muda a mentalidade, você alinha uma direção, tá? Uma direção de prosperidade. Aí vem o segundo módulo, que é habilidades de vendas. Você começa a receber recompensas pelo que você está fazendo. E aí você está aumentando as vendas, então você precisa aumentar a sua equipe. Então entra no terceiro módulo, que é o módulo de liderança. Aumentou sua equipe, está vendendo mais do que você vendia sozinho. Então agora você precisa fazer uma gestão financeira disso, né? E aí entram os outros módulos, que são marketing, e eu compartilho também algumas estratégias que eu fiz e que deram certo, tá? Esse é um programa que em breve a gente vai lançar. Se você tiver interesse, já deixa o comentário aí embaixo. A gente vai abrir uma filinha, vai ser algo bem acessível, porque realmente a gente tem interesse de fomentar o empreendedorismo aqui na região e é um programa muito legal. E dentro desse programa, dentro principalmente do módulo de vendas, vem essa questão de a sua apresentação pessoal. Então, não é apenas o look, é porque o Guilherme ele já foi para um nível
é que ele já tinha a percepção de que ele precisava estar bem arrumado. Uhum. Você já precisa ter essa percepção, tá? E o fato de estar bem arrumado, ela realmente, todo ser humano, inconscientemente, ele tem uma impressão, ele tem uma opinião formada sobre você, tá? Então, isso pode ser chamado de branding pessoal. Ele tem ali um registro de brand pessoal da sua pessoa. Se você, de alguma forma, passar alguma sensação ou uma aparência de desleixo, a probabilidade de você não fazer negócio com essa pessoa não comprar nada seu, é muito grande. Sim. Tá? Então, primeiro passo é você se arrumar bem, você se cuidar do teu corpo, né? E se arrumar bem. Aí vem o segundo passo, que foi o nível que o Guilherme chegou, que é, cara, o meu look, né? A minha apresentação, eu já sei que eu preciso me arrumar bem. Agora eu vou moldar a minha apresentação, né? Eu vou chegar no segundo nível ali de qual que é a mensagem que eu quero passar, né? Isso não vale só para sua aparência pessoal. Isso começa no teu quarto, isso começa no teu carro, isso começa na tua mesa de trabalho, porque é fato. Se o teu quarto está desarrumado, se a tua mesa de dentro do teu quarto está desarrumada, o teu quarto está desarrumado. Se o teu quarto está desarrumado, a tua casa está desarrumada. Se a tua casa está desarrumada, o teu carro está sujo e está desarrumado. Teu carro está sujo, está desarrumado, tua casa também, o teu trabalho está desorganizado. Se o teu trabalho está desorganizado, a tua conta bancária está desorganizada. Isso começa lá atrás. Teoria da janela quebrada, né? Isso aí. Faz um pouco parte da teoria da janela quebrada, né? Que é o princípio que o caos gera mais caos. Uhum. Fica até interessante para vocês pesquisarem também. Opa! Aí tu não aparece aqui de Flamengo, né? De aparecer aqui pra dar um tchau, pessoal. Esse look aí é apresentável, né? Não, esse look ele é apresentável em qualquer lugar do planeta. O cara tá com um manto rubro-negro. Qualquer lugar do planeta ele vai ser respeitado. Não. Aí, enfim. Mas você viu, né, que saiu, ao tempo que eu tomo café, vem aqui um alívio cômico / esportivo. Você viu que aquele grupo lá, empresário forte lá, acho que o mesmo do PSG, não sei, ficou impressionado com o faturamento do Flamengo. O time na América do Sul faturando 1 bilhão de reais por ano. E, pagando para os outros estádios, mas parece que vai sair o estádio, hein? Guilherme, aqui é pra purista, hein? Tô gostando. Isso aqui é um expresso. Isso é um expresso duplo batido com gelo. Na coqueteleira. Então, nesse calor que a gente tá aqui, eu precisei me reabastecer aqui. É gostoso pra caramba. Ó, aí a gente trouxe a parte do look, a parte dos resultados. E eu acho que um dos principais, né, que, lógico, técnica de venda e tudo mais, isso vai importar muito para trazer novos clientes, para se mostrar um pouco mais, mas a parte da confiança, né, cara? Você treinar a confiança, você treinar a sua fala, você passar confiança para quem você tá falando, né? Lógico, mostrando o resultado já te dá uma confiança também, mas você falar que aquilo ali vai dar certo, aquele papo de vendedor, né? O Caio Bottini fala muito sobre isso, né? Sobre você realmente falar que vai mudar a vida da pessoa. E isso não vai funcionar se realmente não mudar. Você sabe qual é a melhor técnica de venda, na minha opinião? Qual? A verdade. A verdade. Isso é verdade. Porque tu tendo a verdade, tu pode ser um cara sem experiência, tu pode ser um cara com experiência, tu pode ser um cara que tá começando, tu pode ser um cara que tá já no meio da jornada, mas quando você foca na verdade, ela é a melhor forma, a melhor técnica de venda é essa. Sim. Eu precisei estudar todo tipo de estratégia de venda, todo tipo de ciência de persuasão, para eu entender que no final das contas, você ser sincero, claro que assim, não é para você ser sincero ao ponto de se
privilegiar, de você se diminuir, né? Mas de você ser sincero ao ponto de falar, cara, eu vou te entregar isso, mas com 30 dias. Uhum. Não, pô, o concorrente vai me entregar com 15. Irmão, é o seguinte, eu não vou te prometer com 15, porque eu prefiro te prometer a realidade do que eu falhar com você no meio do caminho. Sim. Então, e aí, às vezes, o cliente fecha comigo. A gente está com uma campanha agora que a gente está vendendo linha de energia solar sem ter. A gente está fazendo vendas antecipadas. Uhum. Né? Claro, a gente deu uma atratividade melhor no preço, mas assim, temos clientes que estão depositando dinheiro para a gente, né? Tickets altos, para receber o material só mês que vem. Então, isso a gente só consegue conquistar trabalhando a verdade e sendo sincero com o cliente. Sim. E acho que é legal esse ponto aí também da venda, né? Você vende uma coisa que ainda você não tem, mas vai ter, né? É algo que a gente trouxe para nossa empresa também, né? Então, tipo assim, hoje a gente tem terceirizados, mas eu aprendi algo sensacional com o Fábio Ricota, né? Que ele é um dos maiores... ele dá curso para agências, né, no Brasil todo. E aí ele ensina que você precisa vender antes de ter por conta do custo, né? Então, por exemplo, eu não vou criar uma estrutura aqui gigante, né, para depois eu vender o meu produto. Então, isso fez com que a gente também, né, a gente estruturou o que precisava ser estruturado, né, eu e o meu sócio, com alguns terceirizados que a gente fazia. Hoje a gente tem a mente de vamos vender e depois a gente estrutura a empresa, né? Não é eu vou deixar de ter qualidade para entregar para o meu cliente, não, porque a gente tem um processo que é feito em um determinado tempo a partir do momento que a gente vende aquilo. Então tem muita coisa para ser alinhada com o cliente até o momento de a gente começar, né? E quando a gente começa, a gente já tem a base também. Então basicamente a gente demora em termos ali de 1 mês para utilizar o restante da equipe que a gente deveria ter. Então, hoje é um ensinamento que eu passo até para os jovens, né? Que a gente tem a mente de, cara, precisa estar tudo perfeito para começar, né? Só que não, na real você precisa ter a monetização para poder estruturar a sua empresa. E é isso que a gente faz hoje. Então, o nosso processo é vender tudo que dá para vender, né? Chegar no limite e aí a partir disso, com o dinheiro que entrou, a gente estrutura. Né? Só que eu não aprendi isso vendo curso, não. Eu aprendi vendo os outros fazerem. E falei, cara, é interessante isso que essa pessoa faz, porque ela não tem a estrutura. Ela vendeu mais do que o limite dela, mas peraí, o que ela fez? Daí ela estrutura depois. Então, isso é um grande aprendizado que eu demorei um pouco para entender, né? E eu tentava ter sempre a estrutura gigante para depois monetizar, mas não, monetiza e depois você cria a estrutura gigante. Isso é um alinhamento, cara, isso é um equilíbrio que todo empreendedor / empresário precisa ter. Sim. Cara, isso é loucura, porque assim, principalmente a gente, como eu disse no início que a gente é muito parecido, aquele empreendedor que ele quer entregar sempre o melhor, que é o meu caso, provavelmente é o teu. Sim. Cara, você começa a pegar lucro, você já olha para esse lucro e fala, opa, vou investir melhor para o meu cliente. Exato. Eu vou mudar o copo descartável para melhor, eu vou pegar a água, vou produzir agora ela com o meu rótulo, eu vou fazer, sabe, eu vou mudar essa fachada, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou, sabe, eu não tô falando que você não tem que ficar reinvestindo, até porque um dos maiores segredos do negócio é você reinvestir no negócio. Só que tu encontrar o equilíbrio de quando que tá na hora de eu reinvestir e quando que não tá na hora de eu reinvestir, Sim. tu encontrar esse equilíbrio é punk, cara. É punk. E eu falo de experiência própria, porque assim, a gente conseguiu fechar a negociação nessa booking do Manauara. E, modéstia à parte, eu acho que é a estrutura de cafeteria mais bonita da cidade. Eu acho. Nós temos uma cafeteria aqui, que eu tiro o chapéu, ela tem um apelo turístico enorme, que ela é na beira do rio. É lindo. Só que eu falo assim, falando de estrutura, de arquitetura, cara, única parede de iluminação natural, de vidro que tem, acho que no Manauara Shopping inteiro, dentro de um estabelecimento que você pode sentar e usufruir, é aqui. É aqui. E a Galeria Cristal é um local
Lindo! Eu acho isso aqui lindo. Desde quando iniciou, Sim. eu acho lindo. Parabéns aí aos empreendedores por trás Mas da ó, Cristal legal. Engenharia. Demorou pra chegar nesse lugar aqui, né? Você não começou Não, aqui. não comecei aqui. Então, isso tá muito lá no episódio com o Oshiro, Uhum. tá? Você acompanha lá o episódio do Oshiro, que tá incrível, a gente conversando um pouco desses 4 anos de Booking. E, cara, depois que a gente veio pra cá, eu falei, caraca, agora eu preciso igualar esse nível pras outras Bookings. E rápido! Cara, até hoje, a logo nova da Booking só tá aqui. No Amazonas Shopping, no Parque 10, não tá. Isso me incomodava de uma forma profunda e absurda. E eu correndo. Aí o que começou a acontecer? O faturamento das outras Bookings começou a melhorar. Eu falei, uai. Começou a melhorar, eu não troquei a logomarca, não troquei louça, não mudei nada. Então, peraí. Então, assim, será que tá na hora certa de eu investir? Né? Aí no Amazonas Shopping entraram 2 novas cafeterias. Falei, opa, agora que elas já entraram eu vou abrir, né? Falei, não vou investir nada agora. Uhum. Eu vou esperar elas abrirem, para depois que elas abrirem eu invisto, para eu ser a novidade depois delas. Sim. Só que mesmo assim o faturamento segue melhorando. Falei, não, opa, vou engatar um pouquinho aqui a marcha neutra e vou focar em processos. Eu vou focar em dinâmicas de processos para melhorar a mecânica do andamento da Booking. Então, assim, a gente... um restaurante, ele não é só o atendimento do balcão para fora. Isso é o que você vê. O que acontece do balcão para dentro é absurdo. É loucura, né? Você imagina aí, como é que eu faço o abastecimento de 3 cafeterias mais a cozinha? Como é que funciona isso? Quantos carros eu preciso ter? Quantas pessoas eu preciso ter para fazer cotação de compras? Porque se erro uma compra dessa, entendeu? Hoje eu tenho 4 unidades, juntando com a cozinha. Eu não consigo fazer compras sozinho. Sim. Então eu falei, opa, eu vou focar nessa estrutura, que também é mega importante para eu otimizar melhor os custos do negócio, tá? Aí depois eu volto para investir nas questões de arquitetura. Então, cara, encontrar esse equilíbrio realmente é muito desafiador. E eu vim aprendendo recente. Porque o patrão, que é a mente maior por trás da Centro do Alumínio, ele, cara, frase dele sempre, Eric, faz com que tem. Faz com que dá. Faz com que tem. E eu sempre ficava incomodado, falando, não, eu preciso fazer um investimento aqui para eu conseguir lucrar mais aqui. E ele sempre me forçando, não, faz com que tem, faz com que tem. E a gente estava em casa recente, eu assisti a minha irmã recuperou umas fitas de vídeo antiga, transformou para mídia atual, né? E a gente começou a assistir. E eu vi o primeiro dia de abertura da Centro do Alumínio. Cara, cadeira de plástico, irmão. O cliente sentava na cadeira de plástico. Mercadoria no meio do salão da loja. Entendeu? O patrão tinha 4 espaços para vendedores. 4 mesas. Em uma das mesas era o patrão sentado. Sim. Ele era um dos vendedores que estava ali, sentadinho. Eu falei, caraca, bicho, é isso mesmo. Eu tenho que fazer com o que eu tenho. Eu tenho que começar. Entendi. Falei, porra, eu precisei ver isso para eu entender o que realmente ele estava me dizendo. Sim. Falei, opa. Agora, claro, tudo é um equilíbrio. Vai chegar um momento que eu vou precisar fazer um investimento. Tipo, opa, quero vender online. Ah, Eric, faz com que tem. Não dá. Não tem site, eu não consigo vender online. Aí chama né? para público. Exatamente, olha aí. Ó. Então, enfim. Sim. Dá para encontrar esse equilíbrio, né? É um dos desafios que a gente tem. Tá tudo bem aí? Quer me falar alguma coisa? Certeza? De boa?
Tá bom. Vai. Acho que outro ponto também de visão que a gente tem, né, de empresário é não se ver como autônomo, né? Por mais que possa ser autônomo, não se ver como autônomo, que é referente a, tipo assim, quando eu me vejo como um empresário que tem uma empresa realmente, né? Eu tiro o ponto de que tudo que entra é para mim, que é o que você falou, né? Reinvestir no negócio. E a gente vê muito isso, né? Então, você vê aí a galera ensinando, né? Gestor de tráfego entrando no mercado, social media entrando no mercado, como profissional autônomo, né? E acho que um grande erro desses profissionais é sempre, pô, tive aqui 10 clientes que eu vendo meu produto a R$ 500, tá entrando R$ 5.000, os R$ 5.000 eu vou gastar, né? Só que a visão não é essa, né? Então a visão que a gente sempre teve foi, tá entrando 5.000, eu vou tirar, sei lá, 500 para mim, porque não dá para eu tirar mais, porque a empresa ela tem que se pagar. Ah, mas eu preciso sobreviver. Beleza, tira a sua sobrevivência, que é o Prolabore ali, né? Que a gente tem como ideia. E se não der, faz um outro serviço atrelado, que foi o que a gente fez, né? Acho que até junho, eu fazia serviços de social media, né? Eu não fazia só assessoria porque não me dava o dinheiro que eu precisava para sobreviver. E aí eu fazia serviços atrelados, né? Era um baita trabalho, porque é muito difícil. E eu vi que também não era tão bom, então eu não conseguia seguir num serviço que não era tão bom. E saí de lá, fui fazer aqueles bicos, né? Hoje a gente já consegue ficar só na Power Public, graças a Deus. Mas antes, né, era um serviço atrelado, porque a gente queria que a empresa tivesse um financeiro saudável, que a gente não atacasse o coração da empresa, que era pra gente continuar seguindo e reinvestindo Você no tá negócio. completamente certo. Vai outra dica, né? Que tipo assim, não é nem como se fosse dica, é fato que tem que fazer, né? Mas eu vejo que é a maior causa de muitos empresários fecharem. O dinheiro da empresa não é teu, o dinheiro da empresa é da empresa. O dinheiro da empresa é da empresa, não é teu, tá? Você ter essa maturidade de separação é primeiro passo pro sucesso. E outra, você que é jovem, tá? Você que é jovem, aproveita, cara, que tu é jovem e erra pra caramba agora, irmão. Exato. Entendeu? Aproveita que você mora com seus pais e erra. Sabe? Vai vender. Eu comecei a vender produto com 12 anos de idade. Eu já trabalhava na loja, assim. Claro, minha família me botava lá, eu fugia, não vou ser demagogo aqui, mas eu fugia, né? Não chegava no horário, enfim. Mas eu comecei a ter essa experiência de comércio, loja, com 14 anos, tá? E ali naquele momento eu já queria comprar e vender coisa pra comprar as coisas. Quando a gente falou lá atrás da escola que você estuda e tal, você queria ter acesso e parará, parará. A minha família não me dava essas coisas muito acima de preço de mercado, né? Tipo roupas de marca, tênis de marca. Eu tinha todas as coisas ok, mas eu não tinha aquelas coisas acima, né? Tipo tênis que na época era R$ 600, R$ 1.000. Eu não tinha acesso a isso. Então eu ia atrás para comprar e vender coisa mesmo. Eu fui vendedor de porta em porta por muito tempo, até meus 22 anos, entendeu? Sempre estava comprando e vendendo alguma coisa. Então, até hoje, na verdade. Né? Só que aí as brincadeiras começaram a ficar um pouquinho diferentes, né? Um pouquinho mais pesadas, assim. Mas enfim, legal. Então, cara, você que é jovem, aproveita, irmão. Aproveita que você não tem custo fixo. Começa, compra e vende coisa, sabe? Claro que se você tender para esse lado. Mas aproveita. Né? Se você tiver custo fixo também, porque hoje eu tenho meus custos fixos. Se tiver custo fixo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí você vai ter que fazer. Né? Não tem jeito, vai ter que ir na pressão mesmo. Sim. Então, Guilherme, pra gente seguir aqui já para finalizar nosso papo, até porque você vai voltar mais vezes, a gente tem muitos temas para conversar, Tem mesmo. mas resume aí pra gente a projeção de futuro da Power Public agora. Você falou um pouquinho, mas só pra gente finalizar a tua projeção e já manda uma mensagem aí de inspiração para os jovens aí e para todos os empreendedores que estão acompanhando a gente. Bacana. Cara, hoje a Power Public, o que a gente faz, né, basicamente a gente tem um monoproduto, né, a gente não tem outros produtos, mas a nossa assessoria hoje, o que a gente entrega de conteúdo gratuito, a gente tem lives semanais, você já participou de uma live, daqui a pouco vou chamar o Fernando para participar também de uma live com a gente. Mas a gente fala muito de marketing, de vendas, análise de dados, empresas, né? Então, nossa projeção, cara,
Para esse ano é estruturar, né? Para o próximo ano também, pelo menos até, acredito que até abril. Mas a nossa visão de futuro da nossa empresa é ser a maior assessoria de marketing da região norte até 2025, né? Até o final de 2025. E eu falo, como eu falei, da região norte, né? O porquê disso. Quando a gente trata em empresas de fora, né? De fora da região norte, empresas de São Paulo, a visão que eles têm da região norte é outra. A visão que eles têm de São Paulo é uma visão que é só São Paulo que tem, né? Questão de e-commerce, quando a gente fala de e-commerce. O e-commerce que é de São Paulo, ele consegue entregar para todos os lugares do Brasil. Quando a gente fala de um e-commerce do Amazonas, não é isso. Porque a logística inversa é diferente. Exatamente. Ninguém vai comprar lá de São Paulo com a taxa de entrega que tem daqui, né? Então isso muda muito o contexto daqui e a gente sabe que uma pessoa de fora talvez não entenda o que a gente entende da região, né? Então a gente tem a visão de melhorar um pouco aqui, né? E aqui também não ser o lugar tão atrasado como é, né? Então o que é valorizado em São Paulo, como você falou para mim, né? Que a Ludmilla trouxe no episódio dela, o que é valorizado lá para fora não é valorizado aqui. A gente quer transformar essa visão, porque aqui é muito atrasado. Então o que vem dos Estados Unidos, por exemplo, que vem de fora, chega primeiro em São Paulo, depois vem passando em fases até chegar no Amazonas, basicamente. E a gente quer tentar nivelar, né? A gente quer tentar botar as empresas da região norte no mesmo nível das empresas do restante do Brasil. É basicamente isso que a gente tem como visão, né? E aí a gente tem um grande processo que a gente vai vendo aí. Quem quiser seguir a gente no nosso Instagram, @PowerPubli, no meu, @Guilherme Manzotti, né? Você vai poder acompanhar a gente nesse caminho 2023, 2024, 2025. Antes aí. que o Fernando se desespere ali atrás, comenta, curte, compartilha, divulga isso para os jovens. Você que é pai, mostra isso para os seus filhos, tá? Se inscreve. Tá aí, a Power Publi, vai ter as informações nos comentários, tá? Como você contatar a Power Publi. Não sei quanto ele cobra, mas eu já vou te falar o seguinte. Como uma empresa nova, ela não vai te cobrar um preço de uma empresa já estruturada. Então, se você quer ter uma experiência inicial, aproveita, experimenta, porque tá com tudo. Você conheceu ele melhor aqui e eu tenho certeza que você vai conseguir ter algum resultado bem expressivo e interessante. Show. Beleza? Tamo junto. Forte abraço, até o próximo episódio. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Guilherme. Valeu. Valeu.